Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Eu sou o André Acarini e o podcast da Contraficute está no ar. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, está no ar mais um podcast da Contraficute. Hoje a gente vai bater um papo sobre uma causa urgente a todos os brasileiros. É um basta ao governo de Jair Bolsonaro. No próximo sábado, dia 2 de outubro, atos vão ser realizados mais uma vez em 210 cidades, em mais de 210 cidades que já confirmaram esses protestos, essas manifestações que vão ser na rua, respeitando todos os protocolos de segurança, mantendo o máximo possível de distanciamento social, com uso de máscara, álcool gel para se prevenir, para se proteger da disseminação do coronavírus, evitar a disseminação do coronavírus. Então, em mais de 200 cidades, não só no Brasil, como no exterior também, já tem ato marcado em Portugal, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, em vários países, esses atos fora Bolsonaro vão lotar as ruas. As centrais sindicais e mais 80 entidades organizam a série de manifestações. É a campanha nacional Fora Bolsonaro. Esses atos também são apoiados pelos bancários, pela Contraficute. A Juvândia Moreira, que é presidenta da Contraficute, explica que já se passaram 1000 dias do governo Bolsonaro e ele nada fez para evitar a crise que ameaça o país a cada dia. Então a gente tem alta generalizada de preços dos alimentos, do gás de cozinha, dos combustíveis, de outros bens de consumo, e tudo isso só piora a vida da população. A Juvândia diz que o governo Bolsonaro, desde o primeiro dia, ataca os trabalhadores, desmonta o serviço e as empresas públicas. Hoje a situação que a gente vê são mais de 20 milhões de pessoas passando fome no país, não conseguindo fazer 3 refeições por dia, e mais da metade da população vive na insegurança alimentar. São motivos suficientes para irmos às ruas contra esse governo, diz a Juvândia Moreira, que é presidenta da Contraficute e também uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários. Então a categoria bancária está engajada, está mobilizada para participar desses atos desse sábado. Essa nova jornada do Fora Bolsonaro, as manifestações começaram a acontecer lá em maio. Foi em maio, junho, julho, agosto, setembro também foram várias manifestações que levaram milhões de pessoas às ruas. Essa nova manifestação tem como uma nova característica a ampliação do movimento pelo impeachment do presidente. As centrais sindicais se uniram, estão de forma unitária convocando os atos desse sábado, junto com as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, os movimentos sociais que fazem parte dessas frentes, e partidos também de oposição, aliás, não só de oposição, PT, PDT, PSOL, o PCdoB, também o PSB, o Solidariedade, o PV, o Cidadania, são partidos que já anunciaram a adesão a esses atos do dia 2 de outubro. As centrais sindicais divulgaram uma convocação para esses atos e ressaltaram que essas manifestações são pelo impeachment de Bolsonaro. Essa semana, como a gente disse, ele completou 1000 dias no poder e não conseguiu impedir que o país, aliás, ele nada fez, né, para que o país mergulhasse, para que o país não mergulhasse nessa crise econômica que ameaça aumentar, inclusive, o contingente desses brasileiros que a gente está citando, que passam fome, calculados atualmente em 20 milhões. A convocação da Frente Brasil, da Frente Nacional Fora Bolsonaro, diz o seguinte: a campanha nacional Fora Bolsonaro, em um país com 202 milhões de habitantes, cuja maioria, segundo todas as pesquisas, rejeita e desaprova Bolsonaro, é urgente que o Congresso atenda o clamor popular e acate a abertura do processo de impeachment para que Bolsonaro seja afastado e seus crimes apurados e julgados. Em relação à fome, em 2018, 36,6% dos brasileiros viviam em insegurança alimentar. Em 2020, esse percentual passou para 52%. A situação de insegurança alimentar é quando uma pessoa ou uma família tem acesso insuficiente à comida, não consegue fazer 3 refeições por dia, quiçá 2, né? Em 2020, 113 milhões de pessoas estavam nessa situação, é mais da metade da população. Agora, em 2021, esse número deve ser muito maior, porque a gente tem visto o preço dos alimentos subir vertiginosamente, as pessoas não estão conseguindo mais comprar comida, não estão conseguindo comprar gás de cozinha, a gente tem um alto índice de desemprego, mais de 14 milhões e meio de pessoas desempregadas, fora os informais, aqueles que trabalham por conta própria, que nem sempre conseguem renda, e quando conseguem renda, é uma renda muito escassa, que não dá para compor o orçamento familiar, não dá para comprar comida, não só para si, mas como para a família também.
Então o Brasil vive esse drama, um drama social, né, que atinge a população. Inclusive isso foi tema tratado na 23ª Conferência Nacional dos Bancários e Bancárias, nos dias 3 e 4 de setembro. Foi um tema abordado pela ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma Rousseff, a Tereza Campelo. Ela disse o seguinte, que é muito triste ver que o país que saiu do mapa da fome e foi referência em várias áreas tenha regredido e chegado no ponto em que está. Ela diz ainda que em 13 anos de governos Lula e Dilma, o país reverteu a realidade, demonstrando o que é possível fazer. Ela diz que a grande maioria dos brasileiros hoje diz: queremos esse país de volta com direitos iguais para todos. A constatação de que menos da metade da população brasileira se alimenta bem é do relatório Luz 2021 sobre a Agenda 2030. É um relatório realizado por 57 organizações não governamentais, entidades e fóruns da sociedade civil. Segundo a ONU, insegurança alimentar, que a gente está dizendo, se refere ao acesso limitado de uma pessoa ou de uma família à comida. Então falta comida na mesa dos brasileiros e a crise não dá sinal de que vai diminuir. No lugar de combater essa situação, Bolsonaro continua a atacar os trabalhadores, cancelando direitos históricos, atacando o serviço público, desmontando, na verdade, o serviço público e ameaçando a democracia. E é nesse cenário que acontecem as manifestações deste sábado. Por falar em ameaça à democracia, a gente lembra sempre que a cada bobagem, a cada besteira que Bolsonaro faz, o mercado reage, os índices se alteram, aí dólar sobe, bolsa cai e isso tem reflexo direto na economia e um reflexo negativo principalmente para as pessoas mais pobres, aquelas que não têm renda, que não têm emprego, que vão acabar pagando pelo pato, né, digamos, dessa situação. O dólar aumenta, a inflação aumenta, combustível aumenta, preço do alimento aumenta, tudo aumenta. Tudo aumenta e quem realmente sofre mais são os trabalhadores mais pobres. Não só os mais pobres, mas em especial os mais pobres. E a mobilização está acontecendo em todo o Brasil. Como a gente disse, são mais de 210 cidades. Inclusive teve um grupo de artistas que, e a gente vai ouvir agora, um grupo de artistas que gravou um vídeo, né, gravou uma mensagem, na verdade, para chamar as pessoas, para convocar as pessoas para o Fora Bolsonaro do dia 2 de outubro. A gente vai ouvir agora. Tem Osmar Prado, tem Cristina Pereira, tem Tico Santa Cruz, tem a jurista Carol Proner, tem o Leonardo Boff, tem muita gente bacana aí falando sobre o Fora Bolsonaro do dia 2 de outubro. Bolsonaro precisa ser freado. A fúria com que ele está destruindo o nosso país não pode continuar. Por negar a ciência, por escândalos de corrupção. O Bolsonaro é um produto do ódio. Bolsonaro não pode estar na presidência porque não sabe do fazer político. Ele não tem capacidade para gerir um boteco. Ele chegou à presidência sem o menor preparo. Não se trata mais de esquerda versus direita, se trata de democracia versus barbárie, de civilização versus barbárie, de vida versus morte. Por não cumprir o dever máximo de cuidar do povo do seu país, muito pelo contrário, ele não pode mais ser presidente da República. Fora pesadelo, fora pessimismo também, e lutar por um país melhor, pela recuperação da nossa democracia. Bolsonaro ama mais a morte que a vida. A insensibilidade de Bolsonaro no caso da pandemia, insensibilidade e a corrupção de Bolsonaro serão denunciados na rua. Viva a vida! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Vamos todos juntos gritar em alto bom som: fora! Fora Bolsonaro! A mobilização para o dia 2 de outubro está tão grande, né? Está tão intensa, as pessoas estão tão engajadas que inclusive teve um grupo da Campanha Nacional Fora Bolsonaro que gravou alguns spots de rádio, né? Que a gente diz que são mensagens para chamar a população. A gente vai ouvir duas delas agora. E aí, galera do grupo, povo unido para lutar pelo Fora Bolsonaro. Isso mesmo, no dia 2 de outubro, nosso encontro é nas ruas de todo o Brasil, para dar um basta a esse governo destruidor. O sofrimento do povo precisa acabar. Dia 2 de outubro é sábado e é Fora Bolsonaro. Estamos juntos. Vá de máscara, hein? Povo unido para lutar pelo Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Fascista!
Dia 2 de outubro, nosso encontro é nas ruas de todo o Brasil para dar um basta a esse governo destruidor. O sofrimento do povo precisa acabar. Dia 2 de outubro é fora Bolsonaro. Vá de máscara. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, entidade a qual a Contraficute é ligada, obviamente, ele também gravou uma mensagem de convocação e a gente ouve agora. Companheiros e companheiras, neste sábado, dia 2 de outubro, é dia de luta. E a nossa tarefa é lotar as ruas de todas as capitais do país e das principais cidades. A nossa bandeira é o Fora Bolsonaro. Cada dia que Bolsonaro permanece no governo, é mais miséria, é mais desemprego, é mais morte. E não há tarefa mais importante para a classe trabalhadora do que pôr fim a esse governo genocida e que extermina o futuro e os sonhos da classe trabalhadora brasileira. E tenho certeza que vai ter uma manifestação gigantesca para mostrar ao país e ao mundo que o povo brasileiro não quer Bolsonaro e merece ter um governo à altura da classe trabalhadora brasileira e dos seus anseios. Encontro vocês na luta. Um grande abraço e fora Bolsonaro. Bom, e para encerrar esse bate-papo aqui sobre o dia 2 de outubro, eu acho que está todo mundo já convencido, né, de que 2 de outubro é uma data muito importante para ocupar as ruas pelo Fora Bolsonaro, pela sobrevivência do Brasil, né, para que todos esses escândalos sejam resolvidos, né, inclusive na compra de vacinas superfaturadas, no atraso da compra de vacinas. A gente tem como exemplo principal também pelo Fora Bolsonaro o enfrentamento à pandemia, a atitude de Bolsonaro durante todo esse tempo de negar a ciência, de negar a pandemia, fazer propaganda de cloroquina, de ivermectina e outros remédios que não têm eficácia nenhuma, pelo contrário, né, acabam trazendo prejuízos para a saúde. Enfim, todas essas ações resultaram na morte de mais de 600 mil pessoas. Isso é inegável. Isso é inegável e é mais um motivo para que a gente peça o impeachment já de Jair Bolsonaro. Lembrando que são mais de 130 que estão lá represados, né, na gaveta de Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, que é do PP de Alagoas e que é aliado, infelizmente, ao governo de Jair Bolsonaro. Entre os vários fatores, né, agora para encerrar, que a gente diz que se torna urgente o impeachment de Bolsonaro, estão a fome da volta no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas em situação de fome e o número de pobres e miseráveis multiplicando a cada dia, o crescimento do desemprego, além da crescente perda de direitos, né? Os trabalhadores estão mais vulneráveis, sem direitos sociais garantidos, o salário mínimo desvalorizado, com menos tempo para suas famílias, os trabalhadores. Está tudo caro, é a carestia, os alimentos estão caros, a conta não fecha para muitas das famílias, para milhões de famílias, né? Em algumas cidades o valor da cesta básica chega a se igualar, inclusive, ao salário mínimo, gás de cozinha que está lá nas alturas, combustíveis. Cortes frequentes nas verbas para a educação, ataques às universidades públicas, à ciência brasileira, a venda de empresas estatais estratégicas a preço de banana, são as privatizações de serviços serviços essenciais, né, que geram um aumento na conta do povo, como Correios, Eletrobras, a conta de luz, que está a mais cara de todos os tempos no país, os ataques aos pequenos agricultores. O país também não tem uma política de preservação ao meio ambiente. O povo negro sofre com desmonte de políticas públicas de combate ao racismo, além do governo Bolsonaro estimular ataques de ódio ao povo negro. Ataques frequentes também que tentam calar e censurar a arte, a censura brasileira. Bolsonaro tem no centro do governo uma indústria de desinformação. Em meio à pandemia também Bolsonaro cortou recursos e insumos do SUS, deixando milhares de pessoas com outras doenças, como câncer, sem tratamento. Mais recentemente também o Ministério da Saúde cortou verba para o tratamento de câncer, para medicamentos essenciais para o diagnóstico e o tratamento de câncer. Bolsonaro é o maior responsável pelas mortes de quase 600 mil vidas brasileiras vítimas de Covid-19. Motivos não faltam. Então, os bancários estão engajados, estão mobilizados, todas as outras categorias também, e os atos vão ser realizados, vão acontecer em todos os cantos desse país, em mais de 210 cidades, repito, até agora. Então, dia 2 de outubro é Fora Bolsonaro. Assim a gente encerra esse podcast da Contraficute, esperando ter levado um pouco mais de informação, né, um pouco mais de conhecimento sobre a atual situação que o Brasil vive, para que esse movimento do dia 2 seja realmente gigantesco pelo um Fora Bolsonaro. Até a próxima edição. Esse foi um episódio do podcast da Contraficute. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.